Olá pessoal, meu nome é Vinícius Baumann, trabalho na Baumann Tecnologia Agropecuária e hoje estamos aqui para falar dos enleiradores de arrasto de entrega central Suadro linha TC. As instruções contidas aqui nesse vídeo, pessoal, são simplesmente para instrução, certo? Sendo que nada substitui o manual de operação do equipamento. Sempre tenham cuidado ao manusear equipamentos agrícolas, certo? Segurança sempre em primeiro lugar. O processo de enleiramento consiste em agrupar uma grande área de superfície de material em apenas uma fileira. De que maneira eu faço isso? Bom, depende qual será a finalidade da minha leira. Mas independente da finalidade, alguns pontos são muito importantes. Primeiro, a coleta de todo o material disponível. Não deixar capim para trás, não deixar forragem para trás. Segundo, evitar contaminação, principalmente questão de contaminação mineral, ou seja, não tocar o solo, não trazer impurezas minerais para a leira junto do capim. E terceiro, com relação à uniformidade da leira. Independente do tamanho, da largura e da quantidade do material, a uniformidade da leira é um fator muito importante, principalmente para o processo que se inicia após o enleiramento, seja ele recolhimento por enfardadeira de fardo prismático, de enfardadeiras de fardos cilíndricos ou até mesmo forrageiras autopropelidas ou de arrasto. Os enleiradores da linha TC são compostos por enleiradores de 2 rotores com entrega de leira central. Isso quer dizer, um rotor traz superfície, material e entrega no centro, o outro com o sentido oposto de rotação traz o material no centro. Por isso que a gente diz que é um enleirador de entrega central. Os enleiradores da linha TC começam com 6,40 metros de largura de trabalho até 8,60 metros de largura de trabalho, numa potência requerida de aproximadamente 60 a 80 cavalos de potência no trator. Os pré-requisitos básicos do trator para trabalhar com a linha TC seria braços de hidráulico, tomada de força e um comando hidráulico somente, aonde é obrigatória a presença do sistema de flutuação. O que seria o sistema de flutuação? Uma posição da alavanca do comando que permite a livre passagem de óleo do trator para a máquina e da máquina para o trator. No quesito transmissão, a transmissão vem do nosso trator através do cardan primário, tá? Passa através de um eixo até numa caixa T. Nessa caixa T a gente divide a potência para ambos os rotores. Nesse cardan secundário de ambos os lados eu tenho uma embreagem de catraca para proteção de sobrecargas ou choque contra algum corpo estranho. Então no cardan secundário localizado uma embreagem de sobrecarga. Com relação aos rotores da minha máquina, então, primeiramente tem um cilindro hidráulico, um para cada lado, um para cada rotor, responsável por fazer o erguimento até posição de transporte, posição de trabalho ou então posição de manobra, aonde o braço encosta nesse batente. Para posições de manobra, não é necessário desligar o cardan da máquina, tá? Não é necessário desligar a tomada de força do trator. Porém, para a posição em transporte, somente com a máquina totalmente parada. Cada um dos rotores possui um ajuste de largura de trabalho, tá? Nesse caso, essa máquina está equipada com um ajuste manual, sendo que existe um opcional disponível de mais um cilindro hidráulico. Aí então a gente aumenta mais um comando hidráulico necessário no trator.
Ainda falando a respeito de cilindro hidráulico, o cilindro hidráulico responsável por erguer e baixar o rotor possui uma pequena válvula, aonde eu ajusto a velocidade de subida e descida de cada um dos rotores. Comentamos anteriormente a respeito da opção de flutuação no comando do trator. Por que isso é tão importante? Bom, cada rotor possui as suas rodas. Essas rodas são justamente para fazer o acompanhamento do relevo, certo? E à medida que o rotor precisa subir ou descer, o óleo precisa se deslocar do pistão de volta para o trator. Então é por isso que a gente fala que é muito importante a opção de flutuação, para esse óleo poder entrar e sair do pistão e para que o rotor possa acompanhar o terreno livremente. Então, pessoal, para passar da posição de trabalho para a posição de manobra, simplesmente aciono o comando. Isso pode ser feito com a tomada de força ligada. Erguemos os rotores até que eles encostem nos batentes. Uma vez em posição de manobra, posso retornar para a posição de trabalho. Lembrando sempre colocar o comando em flutuação. Para a posição de transporte, o operador puxa a corda levantando os batentes. Até que os dois rotores estejam travados. Para abrir novamente para a posição de trabalho, puxamos a corda para destravar os ganchos e acionamos o comando em modo de flutuação. Aí temos o nosso equipamento em posição de trabalho. Então, pessoal, para que eu possa trabalhar com a minha máquina, eu tenho que engatar ela da maneira correta ao trator. O primeiro ponto a ser observado diz respeito ao cardan, certo? Esse cardan, ele é dotado de uma homocinética que permite curvas em ângulos fortes sem desligar a tomada de força. Porém, existe uma posição correta para que eu monte este cardan. A homocinética, no caso dos enleradores, vai do lado do equipamento e não acoplada ao trator. Então a homocinética sempre junto do equipamento. Além do cardan, devemos também observar a posição dos braços hidráulicos. Os braços hidráulicos devem estar na posição paralela, sempre na mesma altura, certo? Qual seria a altura correta de trabalho dos meus braços hidráulicos? Existem algumas regrinhas para facilitar a nossa vida. Uma delas seria, imagine que o pé da máquina, o pé de estacionamento da máquina está abaixado. É mais ou menos a altura que eu preciso nos braços hidráulicos. Outra dica seria com relação à posição da máquina. O chassi da máquina precisa se encontrar em posição horizontal. Porém, o detalhe mais importante, o que realmente define a altura de trabalho dos meus braços hidráulicos, está relacionado ao sistema de flutuação do rotor. Vamos dar uma olhada mais em detalhe. Então, pessoal, a regra definitiva para a altura dos braços hidráulicos está relacionado à posição deste pino dentro do bilongo. Conforme eu movimento os braços hidráulicos para cima ou para baixo, esse pino se desloca. Devemos sempre procurar a posição central do pino dentro do bilongo. Então, uma vez que eu ajustei corretamente a altura dos braços do hidráulico do trator, tenho que regular a altura do rotor.
a regulagem da altura do rotor é feita de maneira independente em cada um dos rotores, tá? Através dessa manivela aqui, né? Então, para um lado ou para o outro, eu subo ou abaixo o rotor. Eu aumento ou diminuo a distância do dedo para o chão. Qual seria a altura correta para trabalho? O meio termo entre não coletar impureza mineral e não deixar produto para trás. Com relação à rotação de trabalho, qual seria a rotação de trabalho ideal? A rotação recomendada de fábrica varia de 350 rotações por minuto até 450 rotações por minuto, sendo que rotação máxima é de 540 rotações por minuto. Porém, eu não aconselho trabalhar nessa rotação tão alta, como mencionado, de 350 a 450 rotações por minuto. Como que eu escolho dentro dessa rotação a ideal de trabalhar? Primeiro, velocidade de marcha. A que velocidade eu estou andando com o trator? Quanto mais rápido eu andar com o trator, maior tem que ser a rotação de trabalho. Segundo, peso do material com que eu estou trabalhando. Se for um material de alta densidade ou de alta umidade, né, um material pesado, eu vou precisar de um pouco mais de rotação para trazer todo esse material até o meio. Se eu estou trabalhando com um feno, um material mais seco, menor densidade, eu posso trabalhar com rotações mais baixas. Um detalhe muito importante na parte de regulagens do meu equipamento diz respeito à inclinação horizontal dos rotores. A gente sempre procura ter o rotor levemente inclinado, levemente mais baixo, aonde o rotor entrega o material, aqui no caso, no centro. Então, a gente procura regular esse alinhamento horizontal de maneira que a parte de fora dos rotores fique um pouco mais alta do que a parte de dentro, em torno de 1,5 cm a 2 centímetros mais alto na parte de fora do que na parte de dentro. Por que isso? Bom, o rotor ele começa a acumular material aqui na parte de fora e à medida que ele vem acumulando material, a tendência do dedo é subir. Se o dedo sobe, aumenta a distância entre o dedo e o solo. Então, quanto mais perto do meio, mais material, mais para trás vem esse dedo e maior é essa distância com o solo. Por isso procuramos sempre deixar os rotores um pouco inclinados, alinhando então os rotores de maneira que o centro esteja 1,5 cm ou 2 mais baixo do que as pontas externas. Então, conforme o rotor vai girando e vai acumulando o produto na parte da frente do dedo, a tendência é que o dedo ceda para trás. Perceba como aumenta a distância do solo, claro, trabalhando não é uma situação tão extrema, mas perceba o quanto aumenta a distância para o solo, da posição normal, sem capim na frente, ou da posição do material empurrando o dedo para trás. Para fazer a regulagem horizontal desse rotor, eu vou utilizar os eixos de cada um dos pneus traseiros do rotor. Esses eixos são eixos excêntricos, aonde, frouxando a porca, eu consigo girar ele para a direita ou para a esquerda, fazendo com que o rotor suba ou desça. Então, através desse eixo, eu consigo obter essa diferença de 1,5 cm ou 2 centímetros a mais na parte de fora do que na parte de dentro. Caso a regulagem do eixo não seja necessária, conto ainda
com múltiplos furos para a regulagem da altura. No quesito manutenção, pessoal, começamos pelo mais básico, que seria a pressão dos pneus de transporte e dos pneus de cada um do rotor. Tá? A pressão certa para cada medida de pneu está escrita no manual de operação. Segundo ponto, em relação à manutenção, seria a lubrificação do cardan primário com uma tensão especial, um foco especial na junta homocinética, os cardãs secundários de cada um dos rotores nos dois lados e na embreagem de catraca que fica localizada junto à caixa T. Além da parte de lubrificação, desses pontos de lubrificação, também devo me atentar quanto à troca de óleo da caixa T. O óleo recomendado e o intervalo de manutenção estão descritos no manual do operador. Se por algum motivo, alguma colisão, algum acidente, algum dos braços do enlerador vier a entortar, ficar mais para cima, mais para baixo, ou seja, fora de posição, recomendamos não tirar o braço nos pinos elásticos. Para que você remova o braço, simplesmente remova os dois parafusos dos mancais, afrouxe os parafusos vizinhos e retire o braço. Então não é preciso desmontar todo o rotor para retirar o braço. Tá? Depois de substituir ou de endireitar esse braço, quando retornar ele ao rotor, certifique-se que está ocorrendo o correto encaixe da parte central da ponta do braço com a pista de movimento dos braços. Se durante a operação você notar um pequeno vazamento de lubrificante abaixo da caixa do rotor, o nível de lubrificante pode ser verificado através dessa tampa vermelha. O tipo de lubrificante utilizado está no manual de operação do equipamento. Trata-se de uma graxa GFO 35, uma graxa bem líquida, aqui dentro desse rotor. Então, pessoal, enleradores Suadro, 2 rotores, entrega central. Tá? Antes de colocar a minha máquina para trabalhar, então, a altura do hidráulico, tá? Vale a regra da altura do pezinho, vale a regra do enlerador na horizontal, tá? Mas sempre lembrar daquele furo bilongo e a posição do pino no centro. Tá? Rotação de trabalho, então, 350 a 450 rotações por minuto. Tudo vai depender da condição de terreno, da condição de material e da velocidade de marcha do trator. Nosso objetivo é sempre juntar todo o material e formar uma leira o mais uniforme possível. Tá? Lembrando ainda, temos ajuste de largura de trabalho, ou manual ou hidráulica, tá? E o ajuste independente de cada um dos rotores, né, a distância do dedo para o chão. Lembrando sempre evitar contaminação mineral, certo? Muito importante também atentar quanto à calibragem correta dos pneus dos rotores. Lembrando sempre então, pessoal, posição de manobra aí, posso ficar com a tomada de força ligada, tá? Voltei na posição de trabalho, não esquecer do comando na posição de flutuação, muito importante aí para o acompanhamento certo do terreno.